tema de hoje é soft porn. E agora, ou não. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E nessa sessão dupla hoje, vamos falar de 2 filmes indicados pelo nosso ouvinte Alex Knox, do @TheRealAlexKnox. A gente vai colocar aqui no post também. Aqui o Drácula e Frankenstein são interpretados pelo Udo Kier, ou como a gente chama aqui em casa, Nicolas Cage dos anos 70. E vocês vão entender por quê. Hoje vamos falar de Sangue para Drácula e Carne para Frankenstein, de, entre aspas, Andy Warhol. E temos sinopses para esses 2 filmes, Bolites. Então a primeira sinopse é: o Conde Drácula sabe que se ele não beber uma certa quantidade de sangue virgem, seu destino será passar a eternidade dentro do seu caixão. O assistente do Conde, Anton, sugere então que ele viaje para a Itália, onde a tradição religiosa propicia a existência de noivas virgens. Frankenstein é um cientista louco, casado com sua própria irmã, está empenhado em criar uma nova raça de seres vivos feitos de pedaços de cadáveres. Tentará criar o homem perfeito e a mulher perfeita e que se reproduzam entre eles, mas que equivocadamente escolhe o cérebro de um homem que se tornará um monge. E onde que a gente pode assistir essas 2 pérolas do cinema? No YouTube, no Torresmo também, mas é muito difícil. Como os filmes estão no YouTube, eu vou deixar os links aí para você assistir. E teremos spoiler de Sangue para Drácula e Carne para Frankenstein. Sobre os spoilers, né? Quem conhece a história do Frankenstein e do Drácula já tomou spoiler ali, né? Exatamente, é verdade. Basicamente isso. Os filmes a gente falou que é, entre aspas, do Andy Warhol. E quem é esse cara? Que é só Andy, que o resto do nome é muito difícil. Ele é um cara muito importante no movimento pop art. Acho que a galera já tá meio conhece o pop art, né? Sim, aqueles desenhos tem as bolinhas lá, né? Isso. Tem as bolinhas. Também, sim, né? Não sim, é só esse, né? Mas ele foi o criador de um quadro muito famoso que muitas pessoas reproduzem com a sua própria foto, que é o quadro chamado Merlins, que é da Marilyn Monroe, que tem 4 fotos, cada uma com um tom diferente. Esse estilo é bem usado, né? Principalmente em publicidade e tudo, sim, né? Bastante gente usa. Tem uma controvérsia muito grande quanto a esse estilo, porque ele utiliza artes já feitas, tipo foto, pedaços de quadrinho, e reproduz, tipo, gigante, e acaba não dando o crédito para quem tirou aquela foto, quem criou aquele quadrinho. Então, assim, há uma controvérsia muito grande pop art sendo usada desse jeito, né? Mas isso não é um papo pra equipe. Se você quiser procurar, tem vídeo no YouTube sobre isso, enfim. Mas ele, além de pintor, ele também era cineasta e também trabalhava em produção de filme. Apesar de o filme de hoje ter sido produzido por ele, né? Disse ele em algumas entrevistas de que ele produziu o filme, mas na verdade ele só cedeu o nome porque ele estava ali no set alguns dias, participou também da edição ali, mas assim, nada é comprovado, né? Mas ele ele deixou usarem o nome dele, então ele é o produtor, de certa forma, né? Sim, nem levar uns lanches ele levou pra galera, né? Deve ter levado. É, né? É legal comentar também, né, que os 2 filmes, eles compartilham os mesmos cenários semelhantes, né? Os mesmos cenários. Quando você assiste, já dá pra ver também, né? Muitas coisas, muitas locações, assim, bem parecidas, né? A área do castelo, fora do castelo, eles são muito parecidos. Até as áreas comuns do castelo, tipo escada, só que é pintado diferente pra cada filme, né? É verdade. Tem uma cena lá da escada também, que é a cena que o Drácula tá quase morrendo, e tem uma cena que eles descem lá, né, no Frankenstein, que eles descem lá a escada. Parece que, não sei se é a escada que leva pro laboratório, enfim. Também não sei. Também compartilham os atores também, né? Alguns dos atores, né, os principais, na verdade, né, o Drácula e o Frankenstein é vivido pelo Udo Kier, o Joe D'Alessandro e o Arno Jurgen, ele também tá fazendo parte, né, o Arno Jurgen, ele é o Otto, que é o assistente do Frankenstein, e também faz o Anton, que é o assistente do Drácula, né? O Joe D'Alessandro, ele é o cara pelado, né? Ele é o herói do filme, né? Sim, assim. Ele é o herói do filme, mas, tipo, todos eles aparecem pelado, né? Sim. E ele é sempre um servente, né? Tipo, ele é trabalhava como servente no Drácula, né? E no Frankenstein também, né? Ele é servente. Tem uma coisa sobre o Joe D'Alessandro, ele lembra muito... Muito não, mas ele lembra um pouco Chris Evans, né? Lembra bastante, na verdade.
de Capitão América, porque o Chris Evans não tem aquele cabelo daquele jeito, né? Verdade. De Capitão América, ele vira um comunista no Drácula, verdade, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas ele é um símbolo sexual da época, por isso que ele mesmo? aparecia tão pelado. Caralho, gente. Ele foi capa, acho que de um disco do Rolling Stones, que tem a calça apertada e a piroga dele. Gente, que doideira. Caralho. Então o povo usava mesmo ele assim, né? Sim, sim. O Joe D'Alessandro, ele era o queridinho do diretor do filme, né? Que é o Paul Morrison. E o Paul Morrison fez vários filmes com ele. São tipo filmes assim que tem essa pegada soft porn. Todo diretor tem o seu queridinho, né? A gente vê o Tim Burton com o Johnny Depp. Sempre tem assim, né? A gente vê No caso dele é um muso, né? Porque o cara realmente é bonitão, né? Ele é bonitão, mas é engraçado porque ele é um bonitão muito perfeito, né? Ele é tipo um principinho, assim, sabe? E ele é americanão, assim. Ele tem um sotacão de americano do Bronx, assim. Do Brooklyn ali e tal. Aquele lance que você olha e fala assim, é um cara branco, entende? Sim, não é um cara bonito, ele é um cara branco. Não, ele é bonito sim. Ele é bonito, assim, mas tipo... E é engraçado que, tipo, os filmes se passam na Itália, né? Na Itália e em um outro país, acho que na Escandinávia, eu acho. Não é Romênia? Na Romênia, isso mesmo. Um é na Itália, o outro é na Romênia. Frankenstein na Romênia e Drácula na Itália. E tem o cara lá falando inglêsão, porque assim, todo mundo fala um inglês meio macarrônico, né? Meio italiano, meio romeno, assim. E ele fala um inglês, mas o cara saiu de Wall Street e foi pra lá, né? Sabe o que eu fico pensando nesses filmes, assim? Principalmente no Drácula, né? Que dá pra gente ver que todo mundo lá é muito rico. E, assim, eles são muito ricos, mas não são ricos que têm vários empregados e tal, trabalhando em casa e tudo, né? Que eu acho, se eu não me engano, uma das irmãs conta a história de que o pai faliu porque era viciado em jogo, né? Verdade. Eles não tinham empregados e a desculpa era que, tipo, eles não têm empregados porque o pai tem negócios em outro lugar. Verdade. A filha mais velha que conta, quando ela tá lá no escritório e aparece o Belato lá, que é o... que é o D'Alessandro. Mário, né? O Mário. Que a mãe... É engraçado, né? Porque a mãe da família lá chama ele de Belato. Todo mundo chama ele pelo... Acho que o nome dele mesmo, né? Não sei se o nome dele é Mário Belato. Deve e aí deve chama ser ele pelo Mário sobrenome, né? E é engraçado que a gente ouviu tanto Belato e quando chamou ele de Mário, a gente ficou assim, mas quem é Mário? Não é inevitável, foi nesse momento, não. Foi na hora que uma das irmãs fala que ela é apaixonada pelo Mário. Aí na hora a gente você fez a perguntou, pergunta clássica. Quem é o Mário? Mas, tipo assim, é inevitável não pensar. Aquele que te pegou atrás do armário. Caralho, muito quinta série isso. Mas falando nisso, né? Os filmes, eles não são filmes de terror. Assim, eles têm um tonzinho de assustador um pouco pro final, mas, cara, é muito galhofa e você tá cansado do filme, porque o filme é cansativo. Ele é cansativo. Ele é Os dois trash são, gore. né? Tipo assim, ele não chega a ser de terror, nem nada. Eles são muito trash. Ele é bem trash e gore, mas o sangue, ele é uma tinta guache vermelha, né? Então acaba não ficando tão assim, né? Ao meu ponto de vista, né, o não tão conhecedor de cinema, entusiasta de cinema, eu acho que eles são uma comédia, né? Talvez involuntária, mas soft porn Pega um soft porn que passava no cine privê, é aquilo. O filme não é sobre sexo, mas ele tem sexo, né? Muito, muito. E ele é bem apelativo pra esse lado sexual mesmo, né? Esse lado erótico e tudo. Porque tem até uma cena do Carne pra Frankenstein que o Otto, ele tá com a Frankenstein, com o monstro feminino lá deles, né? Zumbi fêmea que eles Zumbi fêmea deles. E ele chega, né? Vai abaixando. Ai, caralho, que nojo. Ele vai lambendo a cicatriz dela da barriga. E aí ele abaixa. O que acontece, né? Esses dois zumbis, o macho e a fêmea, eles têm a parte genital tapada, né? Com uma gaze, assim, e um esparadrapo. Só que assim, quando ele tá na altura da vagina dela, ele vai lá, abre, então a gente vê a vagina da menina, fecha. A gente vê um monte de pelo, na verdade. E pronto. Né? Mas tipo assim, ele faz isso. E eu fico assim, caralho, pra quê? Aí tem muito peito. E é muito, tipo, tem muita coisa que é pra quê, sabe? Assim, na mesma proporção que tem homem pelado, tem mulher pelada, né? O filme ele é bem dividido, mas ele só é tipo assim, quando é assim, é a mesma proporção que tem mulher pelada, tem o Nicolas pelado. Porque ninguém fica pelado. Tipo assim, só ele. Tem o Frankenstein, mas mostra de longe. É verdade. Mas os filmes, eles têm umas cenas mega longas, né, cara? Em vários momentos. E essas cenas, particularmente, são muito longas e são cansativas. Porque
Ah, tá bom, cara, beleza, já entendi. Cara, quando o Otto, ele vai girar aquela roletinha Porra. assim pra subir a maca do zumbi macho, ele tá lá assim, fi, Não, fi. é E fica assim, terrível. cara, 2 minutos assim. E a baronesa chegando com um cavalinho lá? Aham. Que fica coitado do cavalinho com aquela porra balangando embaixo dele, Sim. com o sino balangando. Caralho, É e uma a gente cena, vai sei lá, ouvindo de isso. 4, 5 minutos com um cavalo e o balangando. Blam, Aham. blam, 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 Aham. blam, 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 blam. E aí a câmera mexe, aí o som vai, né? Ele vai sumindo junto com a câmera, né? Aí daqui a pouco volta blam, 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 blam. Isso Coitado do chega cavalo. a ser até um pouco cômico, porque assim, o filme, ele é uma comédia, mas o cômico dele, ele não é que ele é engraçado. É É que as involuntário, coisas... é uma comicidade involuntária, Aham, né? exatamente, porque assim, sabe aquelas séries que às vezes tem umas sketches assim, que vai acontecendo o que tá, sei lá, American Dad, por exemplo, quando eles falam, eles começam a fazer devaneios e tudo, né? E aí vem uma outra sketchzinha que aparece e tipo, fica rolando lá e a gente tá assistindo e eu fico assim, cara, eu tô me sentindo a família Griffin assistindo TV, vendo uma coisa muito bizarra na TV, sabe? Então esses filmes, os dois são bem curtinhos, né? Deve ter 1h30 no máximo, É. assim, os dois. Mas eles são filmes que eles facilmente... Se eles tivessem o corte de hoje em dia, na edição de hoje em dia, com a mesma história, tipo, vamos reeditar esse filme que já existe, cara, ele seria um filme facilmente de 30 minutos, 40. Tudo nele é muito longo, assim, né? Todas as coisas, A cena eles de vômito mostram... do Drácula. Nossa, Aham, mano. exatamente. Aquele vomito na banheira. Cara, sei lá, uns 4 minutos, 5 E ele vomita minutos. 2 vezes. E assim, as 2 vezes são mostradas todo o vômito dele. Nossa, todo. Mas não é vômito, vomita sangue só, né? Mas, Verdade. cara, dá pra se elogiar a entrega do Dokir, né? Aham, Cara, demais. você vê ali que ele realmente se entregou para os dois personagens, Aham. né? Ele também é o único bom ator, porque o resto, puta que pariu. Cara, tá A todo baronesa mundo... ainda é uma boa atriz também. A baronesa é uma boa no- atriz. No segundo filme, a baronesa Frankenstein. Mas o restante, meu irmão, Cara, porra. o ator, o Arnold Jorgen, no Drácula, ele é o assistente, né, dos dois, né, do Drácula e do Ele é o Frankenstein. Renfield. Isso, ele é o Não Renfield. é Renfield lá, Aham. mas ele é o Renfield. Nos 2 filmes, eu não sei qual foi, porque os 2 foram filmados, né, no mesmo ano, mas eu não sei qual foi filmado primeiro, não sei se foi o Drácula ou o Frankenstein, mas dá pra ver uma evolução dele, assim, sabe, ou uma involução, sei lá se existe essa palavra. No Frankenstein, ele tá com muito mais desenvoltura do que em Drácula. No Drácula, ele tá muito contido, parece. Eu acho que é o personagem. Tanto é que, assim, ele fala como se fosse um robô, sabe? E tanto é que ele fixa o olhar em um ponto, por exemplo, e ele faz a fala dele. Tanto é que várias vezes ele fixa o olhar na bochecha do Drácula, por exemplo, pra falar com o Drácula. Tem até uma hora que eu falei assim, gente, parece muito que o texto tá aqui na bochecha dele, e ele tá lendo o texto aqui da bochecha. Quando ele olha pra barriga do Drácula, o texto tá na barriga do Drácula. Então parece que, tipo, ele sempre tá lendo o texto, assim, sabe? Não parece que ele tá interpretando mesmo, tudo parece que ele tá num ensaio geral, assim, do personagem mesmo dele, sabe? E já no Frankenstein, ele já tem uma atuação um pouco mais desenvolta, assim, sabe? Ele não tem tantas falas, mas a desenvoltura dele já tem mais uma malemolência ali, assim, sabe? Até demais, né? Porque tem horas que a gente vê ele muito exagerado. Então, eu acho que ele deve ser um ator meio limitado, e aí o diretor, na hora de dirigir o ator, ele deve ter falado, aqui você tem que ficar mais contido, e aí ele ficou super contido. Apesar de que, assim, se pegar o Renfield de outros filmes, né, porque ele não tem o nome de Renfield, mas ele é o Renfield. Ele atua meio assim, né? O assistente do Frankenstein, eu já não sei, talvez ele tenha falado, ó, você, sei lá, você é um cara mais louco, mais, sei lá, mais sexual, não sei, porque tem aquela linguinha dele nojenta lá que ele fica fazendo. Puta, que cena mais escrota. Caralho, chega a ser... É estranho, porque é inevitável não rir nessa hora. É estranho demais.
Assim, mas apesar do filme ter isso e tal, né? Assim, tem o Udokier mandando muito bem. E tem também os efeitos especiais do filme, que são bem bons pra época. Inclusive pra hoje a gente pega algumas coisas muito boas ainda, né? É verdade. Que é tudo prático, lógico, né? Aham. 73. É muito bem feito, assim, a cena de vômito, você vê que ele tava com sangue na boca mesmo, e guardou o sangue em algum lugar, tipo, deve ter engolido um pouco e... Porque tem uma hora que ele engasga Que ele no, engasga, no chora, segundo, né? Aham. né? É bem feito, assim. E além disso, tem umas cenas inovadoras, cara, que assim, eu não lembro de ver isso tão fácil, assim, num filme não norte-americano. A cena que o Drácula tá na cadeira de roda, né? Porque como ele tá debilitado, ele anda de cadeira de roda pra economizar energia, né? E tem uma hora que ele tá andando pela casa e a câmera tá presa na frente dele, filmando ele. E eu fiquei olhando em volta pra ver se eu ia ver a sombra da câmera, ou ia ver algum pedaço da câmera e tal. Cara, não tem, e é muito bem feito. É demais, Muito bem demais. E pra É aquela uma época, cena- né? Não tinha uma GoPro, então ele Exato, é isso que eu tava ia no falar. colo dele, É uma talvez. cena exatamente feita com GoPro hoje em dia, cara. É. E também a cena de abertura que o Drácula não tem reflexo, né? Esse Drácula ele é diferente, ele anda de dia, às vezes, que às vezes ele não anda, às vezes ele fica tampando a luz, mas às vezes não. Aham. Ele pode segurar cruzes, né? Então ele é um Drácula diferente. Essa questão também dele ter que beber sangue de virgem pra não morrer, também não sei de onde vem. E a gente também não sabe muito por que ele tá fudido, né? Se ele se passou muitos anos, ou se ele não consome sangue de ninguém, ou se ele só consome sangue de virgem. Mas a única coisa que esse Drácula compartilha dos outros Dráculas e dos outros vampiros que a gente conhece é que ele não tem reflexo, né? É. Isso é até uma coisa, tipo, no começo do filme mostra uma cena dele se maquiando na frente do espelho. Isso aqui é estranho, né? Ele tá se maquiando na frente do espelho, sendo que ele não tem reflexo. Aham. Mas o problema não é esse. A questão é que é uma cena sem corte, em que mostra o espelho e ele tá sentado na frente e não tem reflexo. É É verdade. muito bem feito. Uhum. Eu não sei como foi feita essa cena. Ela é muito bem feita, não tem corte, não tem nada. É muito boa mesmo. É bem legal, é bem boa essa cena mesmo. Eles deviam ter tido uma criatividade muito foda pra conseguir fazer isso, né? Nessa hora, a gente imagina que o Drácula, ele é o Drácula comum, né? Que pode andar, que não pode, né, andar no sol e tudo. Mas às vezes eu fico pensando que como ele precisa de sangue virgem pra ele conseguir, né, mais energia e tudo. Será que essa energia dele faz com que ele possa ter um pouco, tipo, quebrar um pouco daqueles limites de qualquer vampiro? Então, não tem uma mitologia ali, né? Tipo, Então. ele meio que se aproveitou do Drácula e tá, ok. Né? Não fez o que quis, né? Como muita gente faz o que quer também quando pega algum vampiro, né? Tipo, mescla, tipo, vampiro no espaço, essas paradas assim, né? Agora a gente vai falar sobre os filmes e a gente vai começar por Carne para Frankenstein. Nesse filme, o Barão Frankenstein, ele é um eugenista que deseja criar as criaturas perfeitas que ele chama de zumbi. Pra isso, né, ele procura a mulher perfeita e o cara perfeito. A mulher perfeita tem o corpo esbelto, tudo, tal, né? O cara, ele quer uma pessoa que fique com várias mulheres, vários tipos de mulheres, né? É engraçado sobre os dois, né? Que o cara ele é pedaços de várias pessoas. A mulher não. Ela só é uma mulher normal que ele colocou órgãos diferentes, né? Porque ela só tem uma cicatriz. É, verdade. Ele só abriu a área dos órgãos Sim. mesmo, né? Então ele colocou vários tipos de órgãos e do cara ele pegou pernas de um, né? Braços de outra pessoa e tudo. Então ele realmente montou o cara, né? Sim. O que faltava pra ele é só mais uma cabeça, porque o corpo, ele já tinha o corpo perfeito. Então Ele queria a cabeça de um cara transão. ele procura, né, tudo, e ele acaba encontrando, ele vai procurar num prostíbulo, né, tem 3 mulheres lá e tudo, eles não sabem quem tá lá dentro, na verdade, né, só que eles veem 2 caras entrando e acontece alguma coisa lá, encontram um lagarto lá dentro, né, nisso que eles encontram um lagarto, 2 das mulheres, elas saem correndo desesperadas, porque assim, nesse filme tem o Sasha e o Nicholas, e o Nicholas é o cara transão, que transa e tal, com todo mundo, tava lá com 2 mulheres, todo mundo desejando ele, né? Eles estão com 3 mulheres lá dentro. O Sasha, ele é um cara que ele quer ser monge, né? Ele quer ir pra um mosteiro, ele quer servir a Deus e tudo, tal. Então ele não transa, ele não tem essa vontade, assim, de transar. Enfim, e é engraçado, né, que nos filmes antigamente a pessoa não podia não ter vontade de transar, né? Porque não ter vontade de transar, ou porque você não gosta de transar com mulher, mas com homem sim, ou porque você quer ser monge. Você não pode ser um ser humano comum, não
não querendo transar, né? Enfim, só um disclaimer. O que acontece? Essas mulheres saem correndo do prostíbulo e quem que eles veem lá dentro, né? Que ele fala, nossa, são 2 mulheres e tem quem sai dali é o Sasha, o cara que quer ser monge. Nisso, eles encontram o Sasha e o Nicholas andando pelas ruas, assim, bate no Nicholas, acaba com o Nicholas e tira a cabeça do Sasha, tipo, muito rapidamente com uma tesoura. Cara, essa cena é legalzinha até porque ele tira a cabeça e, tipo, o corpo continua meio que funcionando lá e a cabeça dá umas mexidinhas de olho, assim, Sim, sabe? sim. É loucura isso. É bem bizarro, né? E aí ele leva pra lá, assim, sabe? Então eles já têm a cabeça do cara transão, assim, sabe? Mas nesses testes aí que eles vão fazer, ficam pedindo pra zumbi fêmea ficar beijando o zumbi macho. Kiss him! Cara, Kiss him! Kiss him! Isso é muito estranho nesse E ele filme, não cara. sente nada. E aí fica pensando, será que é porque ele é monstro e ele não sente nada? Ou porque ele é monge e ele não sente nada, sabe? É muito maluco. De novo, essas cenas muito longas e muito ruins, né? Cara, essa é uma cena de não sexo, porque era pra ver sexo, mas a cabeça não quer, então o corpo não quer. É. Tem outra cena de sexo que é horrorosa, né? Porque a baronesa, ela tem um caso com o Nicholas, né? Porque ela traz o Nicholas pra trabalhar dentro da casa, tudo por causa dessa circunstância que acontece. Cara, ela chupa o sovaco dele e fica mostrando. O sovaco, ela chupa o sovaco. E faz uns sons horríveis. Eu acho que assim, eles queriam mostrar que ela tá, sei lá, chupando o cu dele ou chupando ele mesmo. É. Mas, tipo, cara... Cara, é muito... Porque ela fica maníaca pelo sovaco dele. É horrível. Maluco, gente, maluco. Eu não sei se tem alguém aqui que tá ouvindo a gente que é fanático por sovaco, mas é estranho. Assim, se você tem, beleza, mas tipo, assistir essa cena é terrível. Caralho, é muito louco. Mas outras coisas estranhas desse filme, né? Porque a gente também não vai ficar detalhando muito sobre o filme. O barão e a baronesa têm 2 filhos super estranhos que ficam olhando a mãe transar e olhando o pai fazer as experiências, né? Então, cara, e no final eles acabam tomando conta, né, do lugar do pai. Só que tem uma coisa que é muito, assim, foda, eu acho, né? No zumbi fêmea, eles abusam demais dela, né, cara? Nossa, mano, é muito desconfortável de assistir. Muito. Porque tem a parte que ele vai e meio que transa com o corpo, né? E ele... E ele não transa, ele enfia a mão dentro dela e ele tem um orgasmo... Cara, é muito maluco. Nossa, só que ele faz os movimentos de transa mesmo, né? Você vê até que a atriz tá fazendo uma cara meio estranha, assim, sabe? Parece, né? Porque exatamente. A mão dele era pra estar dentro, né? Mas ele tá, tipo, fingindo que a mão dele tá dentro dela. E dá pra ver a pele entrando, assim. Então significa que ele tá realmente, tipo, querendo ou não tá apertando um pouco, porque ela é bem magra, né? Então não é aquela gordurinha que tá entrando, assim, e tal. Não, cara, ele tá apertando de alguma forma, sabe? Então, sei lá, é meio bem desconfortável esse filme, principalmente nessa parte. Bom, mas aí o Barão conclui todas as criações dele, loucas e tal, mas e aí a gente vai encaminhar pra cena final, que tipo, não tem muito o que acontece. O filme, como ele tem essas cenas muito longas, ele não tem muitos acontecimentos, né? O Barão Frankenstein é empalado pelo zumbi homem, né? Zumbi macho, sei lá. O pâncreas dele, sei lá, fica preso na ponta da lança que empala ele. Ele faz um discurso mega longo antes de morrer, aquele discurso de vilão terrível, feio pra caralho. E ele cai no chão e a mulher dele já tá... A esposa dele, que é a irmã dele também, tá morta ali. A zumbi fêmea tá morta ali também, porque o Otto matou ela e o Otto também tá morto ali. Então, cara, é uma amontoada de gente morta. E caralho, o D'Alessandro tá pendurado e o monstro do Frankenstein tá em pé do lado dele e ele de repente abre a barriga e morre também e cai ali também. Cara, e o D'Alessandro pede pra ele tirar ele dali. E eu fico assim, caralho, todo mundo morreu. E agora quem que vai salvar esse cara? É a cena que do meme do Patrick Estrela, cara. Todo mundo morreu! Uma coisa que é válido a gente ressaltar, assim, sabe, desse filme, é que tem a sala de jantar, né, deles. Tem. Que é aquela sala de jantar de gente rica, antiga, que tipo, o pai fica numa ponta, a mãe fica na outra, e eles conversam gritando, os filhos ficam no meio, assim, e você fica assim, gente, pra que isso? Tipo, pra que? Saca? Você muito falou maluco. de gritando, a captação do filme é feita ali, do som, né? Cara, todo mundo fala gritando o tempo inteiro, acho que pra captar a voz. É verdade. Super incomodante, assim. E o legal, o interessante de falar, né, que até é curioso sobre esse filme, é que ele é 3D, né? Então ele tem uns efeitos 3D também. Então a gente vê o filme, na verdade a gente descobriu isso depois de ter assistido o filme. Porque tem umas cenas que não precisavam ter. Por exemplo, quando o Barão Frankenstein ele é empalado, fica aquele órgão assim bem na frente e ele aqui falando o discurso dele. Depois meio que
né, fica uma outra cena. Tem a parte que eu não compreendi nada da babá das crianças, que o Otto, ele sai correndo atrás dela, fazendo aquela linguinha, assim, de, sei lá, cadeirudo lá da novela, e ele vai fazendo isso, assim. Tipo assim, eu achei que ele tivesse aberto a roupa dela, mas parece que ele rasgou o peito dela. Né? Porque quando ele rasga, assim, ela vai andando, assim, com dor. Quando ela cai numa valetinha, assim, o órgão dela fica lá pendurado, assim, a gente tá vendo por baixo, assim, né, então o órgão fica pendurado. Quando você vê essas cenas, tipo, pra quê, sabe? Esse filme é um eterno pra quê? Aí quando você descobre isso, você fala, ah, tá, agora eu entendi por que eles estão fazendo todas essas cenas, né, com coisas na nossa cara balançando. De péssimo assim. gosto, também. Exatamente. Como a gente já falou, né, o Drácula ele tá morrendo, precisa de sangue de virgens e tal, então ele vai até a Itália. O Anton, ele diz que na Itália tem muita família religiosa, né? Então a chance de ter virgens é maior lá. É maior lá. Aí o Anton, ele vai num bar, procurando uma família grande e tal, e ele vai abordar uma galera lá. E nesse bar, ele faz uma aposta com um cara, que é o Roman Polanski, diretor de cinema, que dirigiu O Bebê de Rosemary, que também aconteceu aquele assassinato da esposa dele, da Sharon Tate, né, que foi aquela coisa horrorosa. Enfim, o Roman Polanski tá aqui, ele não foi nem creditado, né, ele tava fazendo um filme lá, chamado Que? Lá na Itália também. Queria aparecer no filme do Paul Morrissey e apareceu. Deve ser camarada do cara, né? Mas tem uma questão polêmica nesse filme que eu vou até avançar um pouco aqui, depois a gente volta. Que o Drácula precisa de sangue de virgem, né? Quando chegar lá, nessa família que o Anton encontra, ninguém é virgem. A não ser a irmã mais jovem, que tem 14 anos. Presta atenção, ela tem 14 anos. A atriz não, a atriz já deve ter uns 30 e pouco, pela cara dela, né? É verdade. Mas lá no filme ela tem 14 anos. E ela é estuprada pelo Mário. E quem deu ideia dessa cena foi o próprio Roman Polanski. Caralho, gente. Que depois, 4 anos depois, foi acusado de pedofilia. Mas assim, o Mário, né? Ele era pra ser o herói do filme, só que ele é pior, né, cara? Ele é pior que o Drácula, né? Porque o Drácula é um idiota. É um péssimo. Nossa, que Drácula horroroso. Fraco, né? Nossa, muito, muito. Ele não tem aquela grandiosidade do Drácula. Nenhuma, nem a pose, nem nada. Cara, nem o Drácula do Nicolas Cage, que é uma pessoa exagerada, que poderia fazer um Drácula desse tipo, ele fez um Drácula desse jeito. Não, o Drácula do Nicolas Cage é foda. É muito foda. Mas ele daria, assim, sabe? Se o Drácula fosse feito pelo Nicolas Cage, como já foi, né, na verdade, mas fosse feito pelo Nicolas Cage, mas tipo, o Sangue para Drácula com o Nicolas Cage, eu aceitaria esse tipo de atuação e esse filme de novo, assim, sabe? Sem aquelas tetas, sem motivo, nada, né? Esse filme, o Udo Kier, ele emagreceu 9 quilos pra fazer o Drácula, né? Ele tava querendo, o filme queria mostrar que era um Drácula meio debilitado, assim, né? Meio precisando do sangue para Drácula, né? Os dois filmes, eles são literalmente o que acontece, né? O Drácula, pra mim, é um filme mais bem feito do que o Frankenstein. Eu achei o Frankenstein meio pobre em certas coisas, assim. Ele tem um cenário bonito, mas o Drácula também tem um cenário bonito, mas ele é mais bem feito. Ele tem, tipo, a questão do Drácula sugar o sangue, né? Que aí joga um holofote na cara dele, né? Verdade. E aí quando ele passa mal, joga um holofote verde. Cara, é bem feito aquilo, porque você vê ele verde mesmo, sabe? É verdade. E é engraçado porque é bem um desenhão mesmo, né? Quando você assiste um desenho e o personagem ele passa mal, fica verde, né? E aí lá tem um holofote, que o holofote fica só no rosto dele, né? Não pega nem no pescoço, nem nada. Não é um holofote que foge um pouco, assim. Como a gente falou do Mário, né? O Mário é comunista nesse filme, né? Ele fala bastante do comunismo, propaga o comunismo dentro do filme, só que eu não entendi se era uma crítica ao comunismo, porque ele é um filho da puta, ele estupra uma menina de 14 anos. Ele estupra todo mundo, né? Porque ele estuprou uma das irmãs lá que tava apaixonada por ele, e ele fez sexo à força com ela. Caralho, gente, tava machucado. Ai, que horror, gente. É ridículo. Horrível. Essa cena é uma das piores, assim, sabe? Sim. É muito mau gosto. Nossa, muito mau gosto. Exatamente. E eu não sei se é uma crítica pra mostrar que todo comunista é assim, né? Que é comedor de criancinha, né? A gente sabe que não é isso, não tem nada a ver. Isso é uma crítica que o capitalismo criou, né? Contra o comunismo. Ou então se era pra botar um herói comunista
tipo um americano branco nova-iorquino comunista. Eu não entendi, assim, não, sinceramente eu não entendi. E não acrescenta nada ele ser comunista no filme. Então, e a gente só descobre que ele é comunista porque, assim, ele fala muito sobre, né? Então é uma coisa que fica meio que no ar. Só que quando a gente vai lá pro quarto dele, ele tem uma foice e um martelo gigantesca desenhada, pintada na parede, né? Mal pintada pra cacete. Mal pintadona. Daí você olha e fala, caralho, ele é realmente um comunistaço mesmo, né? E tem uma coisa peculiar nesse filme, antes da gente ir pro final, que as irmãs transam entre si, né? Além de todas transarem junto com o Mário, elas também transam entre elas, né? Todo mundo come os próprios irmãos aí, né? Tanto num filme quanto no outro. É verdade. Lembrando que, assim, nesse filme do Drácula, as irmãs que se transam ali, elas são as gêmeas, né? Porque tem a irmã mais velha, que ela não faz nada, nem nada, e a irmã mais nova fica lá abordando com a mãe. Sim. Tem só uma coisa que a gente não falou, né? Assim, é sobre o assunto. O Frankenstein, lá no filme do Frankenstein, ele é eugenista, e dá pra perceber isso por ele ser casado com a própria irmã, porque ele quer manter a linhagem do sangue, né? É uma representação ali, uma crítica ao nazismo, né? É verdade. Até por ele querer criar, né, Sim, criar um ser perfeito loiro, né? É, exatamente. E a gente tem a cena final, né, da morte do Drácula. Cara, o Mário, né, ele tá correndo atrás do Drácula. Tá correndo com um machado. Com machado, né? Atrás dele com machado e tudo e tal. E aí chega um momento que ele tá perto, ele tá fugindo pela escada lá, que é inclusive a escada que a gente vê no filme do Frankenstein. E ele dá uma machadada, pá, de uma vez, e simplesmente o braço do Drácula sai. E a gente fica assim, sai sangue pra caralho, assim, e parece até que, tudo bem, né, que já tava proposto isso, porque o ator, ele tá lá sem o braço, só que eles olham, assim, parece que ele realmente perdeu um braço, sabe, assim, porque fica todo mundo meio assim. Aí ele corre com um braço só. Com um braço só e todos os outros membros. Aí, aos poucos, ele vai perdendo outro braço, ele vai perdendo a perna, ele vai perdendo a outra perna. Cara, o Drácula, ele vira um cotoquinho de gente, sabe? Pô, mano, ele tenta fugir até o momento da morte dele mesmo, né? E no final, né, não bastasse a quantidade de sangue que o Drácula já perdeu, eu não sei se um vampiro, ele continua vivendo mesmo sem todos os membros, então ele perdeu tanto sangue, eu não sei. Eu não sei nem se ele sangraria, porque teoricamente ele tá morto, né? Exatamente, mas tipo assim, eu fiquei assim, cara, tá, agora você vai enfiar a estaca no cara. Mano, ele já tá morto, ele não consegue nem correr, sabe? Pode deixar ele aí que ele vai morrer sozinho, entende? Se bem que se for pensar bem, ele já tem não sei quantos mil anos, né? Não sei quantas centenas de anos. Uma alta regeneração muito grande. Então a gente não sabe, mas aí ele consegue colocar a estaca no peito dele de madeira, né? Então a gente vê que ele realmente é um Drácula como qualquer outro, né? Ele morre com estaca de madeira. É maluco, assim, sabe? Também é uma cena super longa, né? Que ele vai correndo. É muito e o foda. Drácula, ele transforma todas as irmãs, né? Menos a que era virgem, né? O Drácula transforma as irmãs todas nas noivas do Drácula, né? E a irmã mais velha acaba se suicidando junto com o Drácula ali, né? Cara, sim, ela se joga na estaca, né? É verdade. E fim. Você tá falando sério? E é exatamente isso, é assim que acaba o filme. Qual que é a sua notinha pra esse filme, Bolites? Quer dar uma nota pra cada um? Sim. Tá, primeiro pro Frankenstein. Então eu vou dar 2 pro Frankenstein e 3 pro Drácula. 2 e 3. 2 pro Frankenstein e 3 pro Drácula. Beleza. Olha, eu vou dar... Mano, eu acho que eu vou dar a mesma nota, sabia? 2 e 3. De verdade, esses filmes, eles são bem trash. Mas eles são filmes que envolvem. Sim, e eles são importantes pro cinema, né? Também. Exatamente. Eu também tô considerando, assim, a importância que eles têm pro... Então, as cenas, por mais que elas sejam longas, por exemplo, elas são cenas que elas causam um suspense ali, que você quer saber o que vai acontecer depois da próxima giradinha da manivela. E não vem nada depois. E o que acontece o objetivo dele foi cumprido, que é descer todo o corpo, subir todo o corpo. Então você olha e fala, cara, eu fiquei 5 minutos só vendo isso. Fiquei. Então, pra mim, ele é um filme envolvente, assim, sabe? É um filme que eu claramente assistiria de novo, sabe? Porque ele é bem envolvente. Mas ele não é aquela coisa, assim, pelo lance de ter muita teta, muita coisa, assim, tipo... Ser uma coisa muito... Cara, ter esses estupros também, eu acho que... tudo bem que era anos 70 e tudo, mas eu penso assim, cara... Independentemente do tempo, assim, sabe? Não é uma coisa interessante, porque, né? São coisas que acabam influenciando na vida cotidiana dos outros, né? Então é meio que, sei lá, tipo... As mulheres estão ali pra isso.
isso. E nesses filmes é muito isso, né? Tipo, as mulheres estão aqui pra isso, sabe? Então é meio foda. Então, pra mim, tipo, é importante tudo, mas não vai ganhar mais que isso, não. Eu não vou ser hipócrita em dizer que eu gosto de ver gente pelada em filme. Eu gosto, eu até brinco com você e tal. Eu gosto de ver. Mas ali ultrapassou um pouco, assim, encheu o saco. Sabe? Assim, eu só achei too much, mas eu dou 3 pro Drácula, porque o Drácula é um filme muito mais bem feito. Sim, né? O outro parece que foi feito meio nas coxas, mas parece que o pessoal tava cansado. Não sei, eu não sei qual foi a ordem. Mas tava meio nítido, assim. Então, foi um pouco mais preguiçoso. Verdade. E pela nossa nota ser igual, Carne para Frankenstein ficou com 2, Sangue para Drácula ficou com 3. É isso aí, tá bom. Mas, tá ótimo. Nossa senhora. Os filmes começaram com 0, depois que eu fui pensando... Não, pois é. Mas a gente fica muito feliz pelo Alex ter passado essa dica pra gente, tudo, porque a gente provavelmente não teria assistido esse filme, assim, sabe? Foi uma experiência interessante assistir esses filmes, assim, sabe? Foi um desafio bem legal. Não deixem de mandar filmes assim, a gente vai assistir. Poxa, o filme é longo e tal, a gente vai assistir. A gente às vezes vai dar uma reclamada, mas também tem coisa boa pra falar, né? Então a gente gostou bastante desse desafio aí que o Alex passou pra gente. Outras pessoas já passaram também outros filmes, a gente já deixou aqui na nossa pauta pra gente fazer. Então, olha, continuem mandando, viu? E Alex, você pode mandar outros filmes também, viu? Não é porque você já mandou, a gente já fez seu podcast aqui, que não pode mandar mais. Então, mande. Por favor. Muito obrigada pela sugestão. E onde que as pessoas podem ouvir esse e outros episódios, Bolitz? A gente tá no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast. Mas também, se você quiser, você pode assinar nosso feed no seu agregador de podcast favorito, procurando por Terror Sem Medo. Opa! E você também pode encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, @terrorsemmedo13, tudo junto, e 13 numeral. Ou também mandar sua cartinha no nosso e-mail. terrorsemmedo13@gmail.com. Isso aí! O Alex mandou a sugestão dele pelo Instagram, né? Foi pelo Instagram. Lá no Instagram tem uma postagem onde tá dizendo assim, qual filme você gostaria que a gente falasse. E o que a gente vai ter pro próximo episódio? Olha aí, hein? A gente vai manter o tema. A gente falou tanto do Nicolas Cage de Renfield, o próximo filme é Renfield. Então até o próximo Terror Sem Medo. E se você quer conhecer a morte, você tem que foder a vida pela vesícula biliar.